Olá, professores, gestores, supervisores e a nossa dirigente. Sejam bem-vindos ao primeiro dia de replanejamento da Diretoria de Ensino Sul-3. E também a nossa primeira webconferência. Eu sou Alfonso Paiva, PCNP de Química. Eu sou o Eduardo Alves, PCNP de História. E queremos agradecer aqui ao PCNP Lécio e ao PCNP Lécio e ao PCNP Ademar pela parte operacional. Bom, o tema a ser discutido hoje é a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela veio à tona em função de um problema que foi apresentado no início do primeiro semestre, que era a questão de fluxo e a questão de desempenho. Nós verificamos os índices e eu e o Eduardo decidimos, então, contribuir com uma ação. Então, a nossa ação é voltada à interdisciplinaridade, para que as disciplinas possam mais dialogar e, assim, superar o seu desempenho, melhorar o desempenho e melhorar também o fluxo. A nossa ação, que é de interdisciplinaridade, ela tem duas etapas, não é, Eduardo? A primeira etapa foi um curso destinado aos professores coordenadores, aos PCs, ele vai terminar agora, são 5 módulos. O primeiro módulo, e ele tem o objetivo mesmo, esse curso, de alinhar alguns conceitos sobre interdisciplinaridade e algumas metodologias de ensino que favorecem essa interdisciplinaridade. Então, nós organizamos o curso em 5 blocos, em 5 módulos. O primeiro módulo tratou sobre o conceito de disciplina e o segundo módulo tratou da fragmentação do saber. Já o terceiro módulo trabalhou os conceitos de interdisciplinaridade na perspectiva de alguns teóricos, de alguns especialistas da área. Por fim, fizemos o quarto módulo, que trata sobre metodologias das disciplinas em termos de favorecer a interdisciplinaridade. O último módulo, os PCs deverão fazer, então, analisar um caso e depois propor situações factíveis em suas unidades sobre a questão de interdisciplinaridade. Você gostaria de fazer algum comentário nessa abertura, Eduardo? Sim, claro, levando em consideração que não é um tema novo, né? Já é conhecimento de todos. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar refletindo sobre novos conceitos, apresentando novas possibilidades e também revendo novas práticas. E, ao mesmo tempo, relembrando o que já foi feito anteriormente. Tá? A nossa webconferência está organizada em 2 blocos. O primeiro bloco, eu e o Eduardo vamos tratar de alguns assuntos pertinentes à interdisciplinaridade e depois nós abriremos um espaço para o diálogo. Teremos aí 20 minutos para diálogo. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, tecer algum comentário, você tem o chat que você pode fazer e nós estaremos lendo esse chat e podendo, assim, responder as questões ou até lendo essas sugestões sobre interdisciplinaridade para toda a rede. São 108 escolas. Também lembro o seguinte, se você está assistindo essa webconferência à noite, ela é gravada. E por ser gravada, a interação não será ao vivo. Mas você poderá interagir pelo e-mail que está colocado aqui embaixo na descrição do vídeo. Okay? A tarde também está gravada. À tarde também é uma gravação, essa videoconferência ocorrerá também às 15 horas, será essa que estamos gravando, mas eu e o Eduardo estaremos respondendo pelo próprio chat que está aparecendo aí para vocês. Então, eles linkam e nós respondemos. Ok? Então, vamos começar agora. O Eduardo vai fazer a apresentação e vai começar com um problema que é bem frequente nas escolas, que é a tal da fragmentação do saber. Vamos lá, Eduardo? Vamos sim. Bom, a fragmentação do saber, né, que é um conceito que a gente tomou de empréstimo de Edgar Morin, do seu livro 7 Saberes para a Educação do Futuro, tem subsidiado esse debate que prepara a discussão para a discussão interdisciplinar.
Tá? Mas o que vem a ser essa fragmentação? Praticamente é tudo que a gente está vendo. A gente está vivendo num mundo literalmente fragmentado. Há uma preocupação de recomposição do todo. As partes estão distantes do todo. Como fazer? Como proceder? Disciplinas ilhadas, isoladas, professores exilados, como a gente vai estar trabalhando daqui a pouco, dentro do seu próprio universo. Não que as escolas não pratiquem a Inter. Temos muitas escolas que praticam, mas também há uma dificuldade, também ao mesmo tempo, de compreensão conceitual e ao mesmo tempo de prática disso. Inclusive, você vai estar abordando na sua parte, na parte 3. Então, para isso, né, agora a próxima lâmina a gente vai estar vendo, nós vamos tomar de empréstimo, né, justamente dele, do Edgar Morin, filósofo francês, já é de conhecimento de todos, né, um grande especialista na área de comunicações, inclusive, tem uma vasta produção desde os anos 60. Né? O Edgar Morin, inclusive, tem um trânsito muito frequente aqui pela Universidade Brasileira, ele é parceiro, inclusive, aqui da PUC de São Paulo, do nosso querido amigo Edgar Rezende, né? Eles têm livros publicados, e nos últimos tempos eles têm se debruçado sobre a questão da complexidade, do pensamento complexo, e da questões voltadas para a educação. Edgar Morin, de um ponto de vista, pode ser tido como um grande filósofo da discussão interdisciplinar. Né? E ele coloca algumas questões que são pontuais e são muito atuais. Por exemplo, como ter acesso às informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-los e organizá-los? Antigamente, quando nós íamos a um arquivo, por exemplo, o arquivo do jornal do Estado de São Paulo, da Folha, fazer uma pesquisa, o arquivista tinha que ir lá dentro, pegar um monte de papel, ficar horas procurando e trazer para a gente aquele catatal de papel. Hoje não, basta apenas um clique e a informação está posta. Mas é muita informação, é muita, e a gente acaba se perdendo. Não somente nós, como também os alunos. Se está difícil para o professor, quanto mais para o aluno. Uma outra questão também, diante disso, derivada desse acesso, é como perceber e conceber o contexto, o global, a relação todo-partes, o multidimensional, o complexo. São esferas que a gente está chamando aqui, usando no conceito de esferas interdisciplinares, que são filosoficamente trabalhadas por Morin. E nesse sentido, surge o quê? Problemas derivados da falta de trato com essas esferas. O que tem ocorrido na falta de trato com essas esferas? Você está se deparando com saberes desunidos, saberes divididos, saberes compartimentados, ou seja, cada um no seu quadrado. A figura ilustra bem isso. E uma outra questão, problemas derivados da deficiência das esferas, é o quê? Realidades ou problemáticas cada vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetárias. Essa dinâmica de pluralidade que a gente está tratando aqui agora precisa de cadência, precisa de um acerto, uma rítmica nela. Ela não é perdida, ela é boa, ela é positiva, no entanto ela está dispersa. É nesse sentido que a gente conta com esforço, né, para enfrentar essa problemática a partir dos pressupostos teóricos do Edgar Morin. Então, nesse sentido, né, aparecem as esferas interdisciplinares que são afetadas e que a gente vai estar discutindo uma por uma daqui a pouco. O contexto, o multidimensional, o global, o complexo. Essas esferas, elas estão no debate interdisciplinar, multidisciplinar, elas que suportam toda a carga teórica e conceitual e que muitas vezes têm passado em branco no nosso debate. Então, vamos ver uma por uma? Vamos passar, agora vamos ver o contexto. O que seria esse contexto? Eduardo, que contexto é esse que você está falando? De interdisciplinaridade, que é uma esfera que está faltando, o que é isso? Tomando de empréstimo a frase de Edgar Morin, vamos ver. Por exemplo, a palavra amor muda de sentido no contexto religioso e no contexto profano. E uma declaração de amor não tem o mesmo sentido de verdade se enunciada por um sedutor ou por um seduzido. A importância está aí no contexto. Situar em que contexto você está tratando disso. Que conceito é esse? Que ideia é essa? Pertence a isso? Há um cuidado com a palavra. O Edgar Morin propõe um cuidado com o conceito, um cuidado com a ideia. Ideias deslocadas produzem catástrofes conceituais. Interpretações sem a menor possibilidade de correção, às vezes. Né? Por exemplo, um exemplo clássico, né, de falta de contexto, muitas vezes, em que nós somos vítimas, é a questão da informação. Essas informações que são veiculadas pelo WhatsApp, olha, infelizmente, muitas delas, se não majoritariamente, elas carecem de contexto. Por exemplo, vem uma notícia que fala que é da Folha de São Paulo, que é do Estado de São Paulo, que é da revista dele, mas procede. Isso é o quê? Você separa o todo da parte.
você está perdendo o todo, você está perdendo a dimensão do global. O que nós vamos tratar dele agora? Na próxima lâmina, vocês podem observar uma preocupação do Edgar Morin em toda essa questão da desconexão das partes. O todo tem qualidades ou propriedades que não são encontradas nas partes. Se essas estiverem isoladas umas das outras, certas qualidades ou propriedades das partes podem ser inibidas. Ou seja, é preciso efetivamente recompor o todo para conhecer as partes. Não podemos perder essa dimensão. Isso tem muito a ver com o problema da fragmentação, que está muito presente no nosso cotidiano, né? E que reforça aquela velha frase, que unidos somos mais fortes. Avançando ainda, aproveitando essa esfera, que também ela pauta muito o debate sobre a importância de recompô-la, de reconstituí-la, é saber que é importante a gente levar em consideração e valorizar a dimensão multidimensional. O que seria isso, esse multidimensional? Unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são multidimensionais. Desta forma, o ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. Ao todo, nós não somos um pedaço, nós somos um integrado de partes e carece também, muitas vezes, de autoconhecimento. Né? Às vezes, nós não somos interdisciplinares conosco mesmo. Né? Então, há uma importância imensa nesse sentido da gente poder trabalhar essa questão da multidimensionalidade. Por exemplo, a economia. A economia, dizem que é uma ciência exata. Não. A economia é uma ciência humana. É uma ciência que tem pressupostos humanos. Por exemplo, a dinâmica do mercado, que mexe com o ânimo das bolsas de valores, né? E que toda uma questão mercadológica, as pessoas estão comprando menos, comprando mais. Óbvio que há um problema de esfera capitalista, de esfera econômica, né, financeira e tal, mas ao mesmo tempo existem variantes emocionais que mexem com a questão da temática e da área economia. Né? Avançando um pouquinho, chegamos ao complexo, né, que é uma palavra que vocês vão ouvir falar muito dela, por Edgar Morin, que tem sido um conceito amplamente trabalhado, né, nos últimos tempos por ele, e que parece ter uma conotação negativa. Ao contrário, como está vendo aí na lâmina, complexo significa que foi tecido junto, ou que foi costurado junto, né, que não se perca. É a recomposição do todo alinhavado. Né? A complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade, é o chamado sistema integrado. Então, quando vocês forem ouvir falar da complexidade do Edgar Morin, pensem em sistema. Por exemplo, agora, nós estamos aqui nessa videoconferência, vocês estão aí na sala, assistindo a gente, aqui é um sistema, aí é outro. Lá fora, passam pessoas, passam carros, as nuvens estão no céu, há um sistema, há um equilíbrio. Né? Muitas vezes, há uma ideia de harmonia nisso. Então, esse resgate harmônico é necessário também no campo da educação. E nesse sentido, né, é interessante isso que você colocou, Eduardo, porque será que essa complexificação, né, essa complexificação que o mundo trata, fez com que as disciplinas cada vez mais se aperfeiçoassem, né? Quer dizer, ampliassem os seus conhecimentos, se especializassem até a um grau que elas mesmas acabam esquecendo das demais disciplinas? Quer dizer, será que essa complexidade, de alguma forma, não fez uma pressão sobre as disciplinas para que elas não dialogassem mais ou ficassem nos seus, vou chamar assim, guetos, né? De especialização, com sua própria terminologia, mas a gente sabe que o mundo lá fora, ele é complexo e único como só. Nós é que fazemos essa divisão. Então, em que medida você vê que a humanidade caminha nessa tal fragmentação do saber a ponto de se divorciar das outras áreas? Interessante a sua pergunta, Alfonso. É interessante porque você tem algo positivo, né, nos saberes. As disciplinas, a especialização, que significa, em certa medida, uma fragmentação interna, que leva uma disciplina a ter várias nuances, né, significa um desenvolvimento, porque cada um, pegando para si uma parte, né, explorando, contribui para o todo. Né? Só que, infelizmente, isso não vem acontecendo. Né? Há divisões gritantes dentro das próprias disciplinas, né? É o caso que a gente vai ver agora na lâmina, que é um problema posto pelo Edgar Morin, que é o quê? Justamente a disjunção, né, e a hiperespecialização, né, nesse aspecto. Ele coloca aí que os problemas essenciais que devem ser superados
a partir da sua pergunta, muito bem colocada, Afonso, é a chamada disjunção e especialização fechada, que é essa fragmentação interna, não só da disciplina, mas como das disciplinas como um todo, se autofragmentando, elas vão se pulverizando, parece. E cada um formando, como você colocou, nichos. Né? É o caso que a gente chama aí de a hiperespecialização. Nós não, o Mohan, na verdade. Né? A hiperespecialização impede, né, tanto a percepção do global, que ela fragmenta em partes, em parcelas, quanto ao essencial que ela dissolve. Né? É o caso dessa lupa. Né? O especialista, ele tem esse mecanismo, a lupa serve para aproximar o objeto, né? Mas é interessante que ele vai ficando grande para mim, porém as partes que estão no entorno vão ficando cada vez mais distantes e por que não menores também? Porque a lupa aumenta o que me interessa e diminui o que não me interessa. Isso é um problema que o Edgar Morin vê e trata muito bem. E para complicar ainda mais a situação, a gente chama o quê? Ele tem uma preocupação com o radicalismo interdisciplinar, que foi o que você colocou agora. Que ele entende como? Que parcela, que desune, que compartimenta os saberes, tornando cada vez mais difícil a sua contextualização. Impossibilita o complexo, né? Que é o que está tecido junto. Ele não viabiliza isso. Você tem o quê? O exílio, né? O exílio disciplinar. Né? O exílio do professor, muitas vezes, o exílio do especialista, ele se coloca numa terra que só ele conhece a sua língua e lá fica. Esquece do diálogo. Esquece de voltar à terra de origem. Fica exilado em outro mundo. Né? Então necessitamos, né, no caso, resgatar essas esferas que a gente acabou de tratar, né, o contexto, o global, o multidimensional e, obviamente, superar essa questão da especialização radical. Para finalizar, né, eu acho que, para não estender muito também, que o nosso horário está sob controle, né? Isso, está um pouco rígido, mas o que a gente pode dizer, retomar aqui uma fala do Edgar Morin, para que todos aí, se possível, né, tenham uma síntese mais ou menos do que a gente propôs nesse primeiro bloco, né, discutir a fragmentação, para preparar a discussão para você agora, Afonso. Do Edgar Morin, ele diz: a inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona os problemas, separa o que está unido, torna unidimensional o multidimensional. Enfim, é uma inteligência míope que acaba normalmente cega. Seria essa a nossa colocação, né, a nossa preocupação, né, e levar os professores a refletirem sobre essas dimensões. É uma abordagem, em certa medida, filosófica, né, e sofisticada até, de tratar o tema que é tão caro a nós professores, nessa discussão sobre interdisciplinaridade. E nessa questão que você falou da fragmentação, da questão compartimentada, essa inteligência parcelada que o Morin coloca, é importante que a gente pense sobre a importância do diálogo entre as disciplinas. Então, como que esses diálogos podem ocorrer? O que podemos fazer para que essas parcelas se tornem mais próximas? Então, do ponto de vista que nós percebemos, a interdisciplinaridade ou outras formas de diálogo são importantes porque elas aproximam as disciplinas no sentido de criar esse contexto, focar no global e nessa perspectiva de considerar que a realidade é multidisciplinar, né? Multidimensional, como o Eduardo colocou ali. Então, quais seriam essas características do diálogo entre as disciplinas? Primeiro, quando nós dialogamos, né, as disciplinas dialogam, ela promove a interação e a cooperação entre os conteúdos e as metodologias das disciplinas. Por exemplo, aqui no nosso caso, se formos fazer um diálogo entre as nossas disciplinas, química e história, estaríamos o quê? Estaríamos promovendo uma articulação entre os conteúdos de química e de história, ok? Agora, quando a gente promove essa interação, isso pressupõe que haja uma cooperação entre nós, entre Afonso e o professor de História, Eduardo, ok? Além disso, nós temos que partir de um contexto. A contextualização é muito importante para que as disciplinas dialoguem. E aí, eu, dialogando com o Eduardo, vamos estabelecer
qual seria esse contexto? Porque se o Eduardo vai trabalhar um aspecto e eu vou trabalhar o outro aspecto, tem que ficar claro, e aí utilizando a fala do Mohan, que contexto nós vamos trabalhar? O religioso ou o contexto profano, dito lá nas palavras do Mohan? Então é importante que a gente estabeleça que contexto nós estamos tratando, para que o aluno perceba as conexões que nós estamos estabelecendo com os nossos conteúdos e com a metodologia que estamos utilizando. Depois, o diálogo entre as disciplinas permite a mobilização de diferentes saberes. Eles não ficam só limitados ao saber conhecer, mas também vão para o saber fazer, vão para o saber ser, também ao saber conviver, que é uma das questões que na sala de aula é bastante, vamos dizer, está em voga, né? Essa questão está em alta de falar sobre o saber conviver, o respeito, a cooperação, a solidariedade. Então, é possível isso. Depois disso, nós também temos o quê? Desenvolver as práticas educativas a partir de situações problemas. Né? Para eu poder, e para o Eduardo poder desenvolver os conteúdos que nós combinamos, temos que partir de uma situação-problema. A situação-problema ajuda muito na perspectiva do diálogo. Ok? Então, agora, o que nós vamos ver é como que essas disciplinas interagem. Alguns teóricos que nós conhecemos, né, bastante famosos aí no mundo da interdisciplinaridade, como é o Wilton Jupiaçu, a Ivani Fazenda, né? É importante que a gente coloque essas questões. Então, vocês vão ver aí no slide uma figura. Vocês estão vendo aí a figura onde nós temos interações menos complexas e, do outro extremo, nós temos as interações mais complexas. As interações menos complexas, vamos dizer assim, são chamadas pelos especialistas de multidisciplinaridade. E as mais complexas seriam chamadas de transdisciplinaridade. Só que entre a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade, nós temos níveis, graus de diálogos diferentes. Nós temos interações diferentes. Então, quando essas interações são menos complexas, né, há apenas uma sobreposição ou uma justaposição das disciplinas, nós chamamos de multidisciplinaridade. São relações menos fortes, vamos dizer assim, menos intensas, que são, conforme a intensidade de interação avança entre as disciplinas, elas dialogam mais, elas se articulam mais, nós vamos caminhando na direção da transdisciplinaridade. Passamos pela pluridisciplinaridade, depois a interdisciplinaridade seria o auge, digamos assim, aonde as articulações, as conexões entre as disciplinas são bem mais intensas, e, por fim, a transdisciplinaridade, que seria aquele momento onde as disciplinas dialogam de uma forma tão perfeita que parece uma só. Né? Sabemos que lá tem as disciplinas envolvidas, que elas têm os seus objetos, mas parece uma única transdisciplinaridade. Então, agora, você altruísmo. Para boa aplicação de uma interpretação disciplinar. Talvez superar o que você acha que você vai conseguir? Então, os dois pragmáticos podem fazer uma
Trabalham as transformações químicas, há várias formas de se trabalhar esse tema, que são transformações químicas. E no diálogo dos professores, no caso aí de química, eles podem trabalhar em perspectivas diferentes, mas se eles dialogam, é claro que eles vão complexificar mais o assunto, não no sentido negativo, como a gente estava falando, mas no sentido de estabelecer mais conexões sobre o tema, e assim o aluno teria um sentido maior ao perceber essas interconexões que a interdisciplinaridade, que você colocou aqui, promove dentro da própria disciplina. Quer dizer, como eu posso trabalhar esse conteúdo de diferentes formas. E aí, essa forma de diálogo com o meu colega químico, ou meu colega... Permite, né? Segurar ele permite. Nós tivemos uma interrupção, então, para completar aqui a minha ideia, eu acredito que quando nós, professores da mesma disciplina, dialogamos, cada um vai dar um olhar sobre aquele fenômeno. E aí sim, nós podemos oferecer para o nosso estudante uma visão mais ampla sobre aquele mesmo conteúdo que nós trabalhamos. Ok? Então, eu acho que a interdisciplinaridade é importante também. Nós pensarmos sobre as diferentes formas de abordagem de um determinado conteúdo. Agora nós temos aí na tela, nós vamos passar para a tela, o conceito de interdisciplinaridade proposto por uma das maiores especialistas da área aqui no Brasil, que é a professora Ivani Fazenda, e ela coloca o seguinte: o conceito de interdisciplinaridade transcende o conceito de junção de disciplinas. Para ela, a interdisciplinaridade é uma atitude ousada diante da busca de conhecimento. Então, tudo estaria atrelado ao quê? À busca do conhecimento. Essa articulação entre as disciplinas seria no intuito de buscar soluções para determinados problemas, e para isso eu preciso utilizar de diferentes conhecimentos. Seria isso. Não seria simplesmente juntar as disciplinas e cada um seguir do jeito que acredita que tem que ser feito. Seria mais do que isso. Seria uma atitude em prol do conhecimento. Já Jupiaçu tem o seguinte: a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um projeto específico de pesquisa. Então, veja que não é só do ponto de vista do químico, tem que ter também o ponto de vista do professor de história, do ponto de vista do biólogo, do professor de arte e de educação física. Quando nós estamos trabalhando a interdisciplinaridade do ponto de vista do Jupiaçu, não existe, vamos dizer assim, prevalência sobre uma determinada disciplina. Quer dizer, história não é mais importante que as demais nessa junção de disciplinas. Também não é a química ou a educação física. Então, nessa perspectiva que o Wilton coloca, que é de integração real das disciplinas. Tá? Bom, agora nós vamos para a próxima tela. E nessa próxima tela nós vamos fazer um desafio a vocês. Um momento de reflexão. Vocês estão percebendo que vocês podem interagir com a gente. Ao lado, vocês têm uma coluna de chat. Então, nós gostaríamos que você pudesse fazer algumas perguntas ou mesmo alguns comentários. Nós sabemos aqui, como o Eduardo bem colocou, que existem projetos já nas escolas sobre interdisciplinaridade. Eu vou dizer diálogos entre essas disciplinas. Sabemos que ela pode ocorrer com maior ou menor intensidade, mas sabemos também que existem muitos trabalhos nessa área. Nós vamos ter 2 casos aí. Nesses 2 casos, a gente gostaria que vocês pensassem nessas 3 questões.
quais foram os possíveis diálogos entre as disciplinas que foram propostas em cada um desses casos. Como podemos imaginar a interação entre essas disciplinas? Porque aí não tem um roteiro, só está colocado temas. Então, é importante você refletir sobre isso. Como vocês veem os possíveis diálogos entre as disciplinas que foram propostas? Bom, agora, no próximo slide, nós vamos ver o seguinte. É o primeiro caso. No primeiro caso, se trata da escola Paulo Freire. Os professores de Biologia, História e Química decidiram trabalhar interdisciplinarmente. O tema que eles escolheram foi, para o quarto bimestre, a Segunda Guerra Mundial, para ser trabalhado no terceiro ano do ensino médio. Eles elaboraram um quadro onde vocês vão poder perceber o que eles trabalharam, ou seja, os conteúdos que cada um trabalhou. E esse momento em que nós vamos pensar, olhem para esses conteúdos e verifiquem quais as possíveis interações que essas disciplinas podem estabelecer diante de um tema que foi a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver só alguns conteúdos, por exemplo, aí de biologia, mutações gênicas e as consequências da bomba atômica. No caso da história, o desafio à ordem mundial nos anos de 1930, o avanço japonês na Ásia, né? Toda essa preparação para a guerra mundial. Na química, já o professor trabalhou o conceito de radioatividade, quais são as emissões naturais, né? O conceito de meia-vida. Diante desses conteúdos, nós já podemos imaginar como que os professores trabalharam. E vocês, professores, também já conseguem perceber o grau de diálogo, a intensidade de diálogo entre essas disciplinas. Agora a gente vai ver o próximo caso, o segundo caso, que é o caso da Escola Tradição. A Escola Tradição reuniu os professores, como vocês estão vendo aí, de História, Língua Portuguesa, Ciências, Geografia, Matemática, Arte, várias disciplinas, né? E eles decidiram fazer esse trabalho no quarto bimestre com os 8º anos. Só que eles decidiram escolher o tema tabagismo em função do número de alunos fumantes que existem na escola, inclusive alguns com 12 anos de idade. Os conteúdos das disciplinas foram trabalhados no sentido de responder algumas perguntas. Então, o que os professores fizeram aí? Eles trabalharam os conteúdos deles, né, diante da temática tabagismo, mas seguindo algumas perguntas. Né? E as perguntas são as seguintes. Quantos e qual o perfil dos tabagistas na escola? Quais os motivos que levaram esses jovens a experimentarem ou a serem fumantes? Seria a presença de algum familiar próximo e fumante? Qual a quantidade média de cigarros consumidos pelos fumantes? Quais as implicações sociais e a saúde para quem é tabagista? Eu até complementaria nessa escola, não só ao tabagista, mas também ao grupo familiar que ele pertence. E o que pode ser feito para diminuir o número de tabagistas dentro da escola? Então, a partir desses problemas, dessas perguntas que os alunos e os professores construíram, as disciplinas colocaram os seus conhecimentos, os seus conteúdos. Então, os seus conteúdos estavam articulados a essas perguntas. Então, diante desse quadro, nós gostaríamos de ouvir vocês sobre essa questão de interdisciplinaridade e sobre esses dois casos que vocês viram aí. Ok? Então, a gente